Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. Hoje, dia 22 de outubro de 2023, domingo. Estamos realizando excepcionalmente esse estudo no domingo, pois que amanhã, na segunda, que é o dia costumeiro, tem um compromisso de palestra presencial aqui na minha cidade de Bebedouro. Então, excepcionalmente, nesta semana, estamos realizando aqui hoje no domingo. Boa noite a Maria Luísa, querida amiga, já conectando aqui conosco. A Marcela Silva aqui também, bem-vinda. E a todos que estão chegando aqui pelo Facebook também, sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire, nos abençoe, nos envolva em sua santa paz a todos nós, para que possamos aproveitar do conteúdo que estudaremos hoje, que sempre podemos tirar lições para a nossa vida, sempre aprendemos muito com esse livro de André Luiz e Chico, que hoje possa ser mais um desses dias proveitosos para todos nós e que Jesus nos abençoe. Sejam bem-vindos, estamos esperando uns minutinhos, o pessoal já está chegando aqui, conectando. Nosso boa noite aqui no Face para o Rafael Ducati, querido amigo, a Lúbia Faleiros, a Edna Markovics, a Loiva Carnop, dizendo que hoje pode, né, Loiva? A Loiva que tem, acho que, Evangelho no Lar na segunda, né? A Thaís Del Rey, boa noite. A Elaine Ferreira Gomes, sejam bem-vindos. A Helena Nunes aqui no Insta, boa noite, viu, Helena? Muito bem-vinda, muita paz para você também. Aguardaremos apenas uns minutinhos para que mais amigos possam chegar. Às vezes demora um pouquinho para visualizar o vídeo, né? Esse estudo, repito novamente, ele é realizado sempre às segundas-feiras, mas hoje realizando no domingo, porque amanhã tem um compromisso aqui de palestra presencial, tá legal? Lembrando também, repito algumas vezes, esses estudos ficam disponíveis no meu canal no YouTube, aqueles que quiserem buscar vídeos anteriores, ou estudos também do Evangelho segundo o Espiritismo, ou estudo do Livro dos Espíritos, também ficam disponíveis lá em meu canal. Basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio, tá legal? Nosso boa noite aqui também a... Quem mais foi chegando aqui, deixe-me ver. A Marlene Pisoni, boa noite, Marlene, bem-vinda, viu? A Maria Isabel Rubatino. A Edna está convidando os amigos aí, muito legal. A Loiva está dizendo que tem outro estudo às segundas, domingo, que faz o Evangelho no Lar, às 19h30. Ah, tá, eu fiz confusão, mas deu certo o horário, Loiva? A Zenaide de Assis Alexandre também. A Isabel Costa, boa noite. O Edson Fukuta, nosso amigo lá de Miguelópolis. A Najib Saba. O Rafael Ducati está dizendo que estava estudando a Gênese. Troco com a segunda-feira. Como que é? Estava estudando a Gênese, troco com a segunda-feira. Onde estava estudando, Rafael? Que legal, a Gênese é um livro muito bom, Um livro até difícil aí, interessante estudá-lo, viu? Legal. O Edson Fukuta está dizendo que ficou off hoje. Ei, Edson, é isso aí. Vamos então começar, pessoal? Chega de enrolação, Vamos lá, hoje nós vamos para o capítulo 13, intitulado No Gabinete do Ministro. É aquele momento em que André Luiz vai conversar com o ministro Clarencio, e já ali tentando uma possibilidade de trabalho,
Vamos ver então o que nos reserva esse capítulo de hoje. Então, Maria Luísa, vamos estudar também, né? Acho que a Gênesis, né, Maria Luísa? A Gênesis é um livro excelente mesmo, viu? Muito bom. Olha lá, o Edson agora levantou também a bola aí, né? Vamos estudar a Gênesis. É um livro bom, mas vamos vendo, né? Bom, vamos lá então. Capítulo 13, legal, Maria Luísa, é uma boa sugestão mesmo, né? Capítulo 13, no gabinete do ministro. Ele começa dizendo: com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Só um minutinho, o Rafael está explicando aqui. Podia dar esse estudo da Gênesis. Então, Rafael, olha, vontade não falta para abrir mais estudos aí, sabe? Mas eu estou sentindo assim que eu estou um pouco... assumir acho que compromisso além daquilo que eu consigo, sabe, Rafael? A Rafael e a todos, né? Maria Luísa aqui também sugerindo, o Edson. Eu estou assim com uma agenda um pouco lotada, sabe? A gente vai se dedicando, vai procurando realizar, porque juntando as palestras com 2 dias de estudos, com mais lives que a gente acaba realizando, vai ficando assim sem espaço na agenda, sabe? Eu gosto muito, mas eu estou vendo que eu não estou em condições de assumir mais algum estudo, sabe, pessoal? Não é falta de vontade. Aí é falta de tempo mesmo, tá meio corrido, sabe? Então, para mim, no momento, infelizmente, eu não conseguiria. Mas é um livro que eu sei que é excelente, aí se vocês organizarem outra pessoa aí para realizar o estudo, né? Ou quem sabe eu também possa fazê-lo em outra oportunidade, mas de momento, confesso que não tenho condição, me perdoem. Então vamos lá, capítulo 13, ele começa: com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Aqui já dá para a gente perceber alguns detalhes, né? O André Luiz, então, que estava, como sabemos, se recuperando no hospital da colônia, alguns meses já, né, que ele estava lá no hospital, agora já se sentia mais fortalecido, já se sentia revigorado, né, com disposição, e já sentiu necessidade do trabalho. Isso é muito importante, porque tem espírito que às vezes se entrega à ociosidade, né? E André Luiz já sentia vontade de trabalhar. E ele diz uma frase aqui que eu achei muito interessante. Volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Olha que legal, porque realmente a pessoa dita normal, ela deve ter esse prazer pelo trabalho, por se sentir útil, por ter uma ocupação, por ter uma tarefa para realizar. Eu imagino que deve ser muito triste aquelas pessoas que não têm, né, algo para fazer, o dia passa sem que a pessoa nada realize. Isso leva até a um desgosto da vida. Está no livro dos Espíritos isso. Kardec certa vez perguntou, né, em uma das perguntas, o que provoca, o que leva ao desgosto da vida. E os Espíritos disseram 3 pontos, 3 coisas. Eles disseram ociosidade, falta de fé e saciedade. Então, quer dizer, a ociosidade está entre os motivos que levam ao desgosto da vida. Porque não dá, né, a gente ficar sem ter uma utilidade, sem fazer nada. Deve ser terrível. Então, que bom que a gente se ocupa, né, com um estudo, com um trabalho voluntário, com qualquer atividade que seja, porque nós já vimos que trabalho é toda ocupação útil. Devemos nos ocupar sempre utilmente de alguma coisa, né? Então ele continua dizendo: incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra,
que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Vocês se recordam que André Luiz foi um médico, né? Ele está dizendo aqui que trabalhou durante 15 anos como médico, e ele não foi aquele profissional exemplar, como ele mesmo disse, né? Ele não era aquele profissional que se doa para o trabalho, para as pessoas. Ele não fazia o máximo, né? Não fazia com amor. Era, infelizmente, aquele profissional mais ali voltado apenas aos interesses, né, financeiros. E ele está dizendo aqui que sentia um certo vazio, porque ele não soube aproveitar bem o tempo que teve na Terra para realizar mais coisas além do trabalho profissional, né? Para se tornar útil àqueles com quem convivia e outros, porque todos nós, né, devemos pensar que todos nós podemos fazer algo em favor do semelhante. Isso é algo que nós vamos repetir sempre, porque o que nos leva, que nos ajuda à evolução espiritual é nos preocuparmos com o outro, tentarmos fazer algo para o semelhante, sermos úteis. Por isso que o Espiritismo coloca: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? É se preocupar com o outro, né? Enxergar o semelhante, as suas necessidades e tentar fazer algo, né, em favor dos semelhantes. Então ele continua dizendo: identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos. Reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador, ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Então vejam que algo até triste para ele, né, pessoal? O André Luiz, formado em medicina aqui na Terra, um médico que exerceu a profissão por 15 anos, como ele acabou de dizer, e lá, percebendo à sua volta muitos enfermos espirituais, e ele não podia fazer nada, porque ele não dominava as técnicas espirituais. Ele, não bastava a ciência terrena para que ele exercesse a medicina na colônia de Nosso Lar. Por isso que ele diz aqui: identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas. Quer dizer, ele poderia estar ajudando, mas não tinha condições para isso. Aí ele coloca: claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente, certo? Foi isso que comentamos. Ele não dominava essa técnica da espiritualidade, porque na espiritualidade, eles trabalham com os fluidos, né? Com o corpo espiritual. Então, André Luiz não tinha noção de questões fluídicas, do tratamento desse corpo fluídico, que é o corpo espiritual. Então, ele não se atrevia a tentar ajudar ali os necessitados. Deixa-me ver aqui se tem, parece que tem alguns comentários. Deixa-me ver se tem alguma colocação já para a gente registrar aqui. Boa noite para todos, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ver vários amigos aqui juntos em pleno domingo. Muito bom. A Dair Alves pedindo orações, né? Ao final sempre a gente faz a oração, aqueles que puderem vibrar juntos, né? Coloque água para eu fluidificar, a gente pede a Deus por todos. A Cida Baldan está dizendo aqui, nova no grupo, bem-vinda, viu, Cida? Esse estudo acontece todas as segundas, tá, Cida? Segundas-feiras, 20 horas. Hoje, excepcionalmente, né, fazemos porque amanhã eu tenho um compromisso e não poderia realizar o estudo. Nosso amigo Sérgio Gombio também aqui, um abraço, Sérgio. Muito obrigado, viu?
Todos que aqui estão aqui também, muito bem-vindos, viu? Uma boa noite para todos. Pessoal interagindo aí, né? Muito legal. Vamos ver se não tem mais nenhuma colocação para a gente... O Diogo Guinho está colocando aqui professor, mas não sou professor não, viu, Diogo? Mas obrigado pela consideração. É verdade que André Luiz se chamava Faustino Esposel? Então, Diogo, é o seguinte, existe, né, uma curiosidade a respeito de quem teria sido André Luiz, porque é um nome fictício que ele usou, né? Bem-vinda, Rose. Bem-vinda, viu? Boa noite. Então, ô Diogo, existe vamos dizer assim, uma pesquisa aí, né, pelos dados que ele pôde fornecer. Alguns acreditam que ele teria sido Carlos Chagas, outros acreditam que teria sido Oswaldo Cruz e alguns que ele teria sido o Faustino Esposel, como você coloca. Tudo indica, parece, né, que a maioria aponta para Carlos Chagas, tá? Mas fica aí, não vou te afirmar, isso eu não li, né? Porque o próprio André Luiz não confirma isso, tá? Vamos à frente então, né? Muito boa noite para todos, viu? Uma alegria perceber a presença de todos vocês aqui juntos hoje. Aí ele diz assim: no planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Vejam que interessante. Exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Então ali ele está se reconhecendo humildemente agora, né? Aquele que já foi um homem, um espírito tão orgulhoso, né? Enquanto na dimensão umbralina, aqui se mostrando humildemente, reconhecendo a sua incapacidade para o exercício da medicina no plano espiritual. Ele está dizendo ali, olha que humildade, qualquer enfermeiro dos mais simples tinha conhecimentos e possibilidades superiores a que ele tinha. Então ele estava reconhecendo que não bastava ser médico na Terra para exercer a medicina no plano espiritual. Então, para a gente ver que os médicos aqui, hoje da Terra, não quer dizer que ao desencarnar, exercerão a profissão lá. Porque a medicina na espiritualidade tem outras características, né? Principalmente a questão do corpo espiritual, que a medicina terrena ainda não reconhece. E na espiritualidade, o corpo espiritual é tudo, não tem, né? O corpo espiritual é fluídico, é outra forma de tratamento, é tudo na base dos fluidos, então são outras técnicas. Aí ele diz: no apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Então, o Lísias dando a dica para ele, porque o André Luiz, ficou claro, né? Ele queria começar a trabalhar na colônia, ele sentiu essa vontade porque ele estava disposto, recuperado, né? Se sentia fortalecido, e que bom que ele teve esse desejo, né? Como já disse, nem todos têm espíritos que se entregam à ociosidade. Ele queria ser útil. Então o Lísias está dizendo para que ele converse com o ministro Clarencio, lembrando sempre que Clarencio foi aquele que foi buscá-lo na dimensão umbralina, que o resgatou, né, o do umbral, e Clarencio é um dos ministros da governadoria, certo? Animou-me grande esperança, consultaria o ministro do auxílio.
Iniciando, contudo, só um minutinho. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. Aqui a gente vê outra questão, né? A organização da colônia não é aquela coisa assim, vamos conversar agora, vamos resolver o seu problema. O ministro também é um espírito muito ocupado, com várias tarefas. Então lá existe esse agendamento, né, de um horário, reserva-se uma hora para, para conversar mais tranquilamente. Então a gente percebe nesses detalhes a organização, né, a atividade intensa da colônia. Então tudo isso são detalhes que vão mostrando essa perfeição, né? Perfeição não, quero dizer assim, esse bom funcionamento da colônia, né? Aí ele diz, no dia imediato, muito cedo procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa quando vi que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Então, a gente percebe aqui o ministro, né, muito atarefado, chegou muito antes dele, André Luiz, e de outros, para que faria o atendimento. Então o ministro já sempre mostrando essa atividade intensa, esse trabalho incansável. E ali ele achou estranho que tinha mais 3 espíritos, né, que também buscavam o ministro com essa vontade, né, de pedir, solicitar algo para o ministro. Então o ministro iria fazer esses atendimentos ali, que nós vamos ver que vai desenrolar agora. Nosso amigo Daniel Teixeira aqui também, querido amigo do Centro Espírita Amor e Caridade, da vizinha cidade de Monte Azul. Um abraço, viu, Daniel? Bem-vindo. E todos que aqui estão, nosso boa noite, muita paz a todos, muito bem-vindos. Aí ele diz, terminado o serviço urgente, quer dizer, o ministro primeiro atendeu as necessidades mais urgentes para depois começar a atender ali aqueles que o buscavam para algumas solicitações, né? Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Não sei se vocês recordam o filme, mas é interessante isso, né? Mostra essa cena no filme. O ministro conversava com dois espíritos de uma vez. Eles ficavam até ali um pouco encabulados para falar na frente do outro. Às vezes achavam que era um assunto reservado, mas tinha que falar junto ali. O ministro via como algo proveitoso, porque conforme ele se dirigia a um deles, o outro já ia tirando proveito daquilo que estava sendo conversado. Silmara Simões está dizendo que se recorda, né? E é bem interessante isso, né? São formas assim que os espíritos mais sábios, né, eles têm uma boa técnica, né, como diz o Edson Fukuta aqui. São técnicas, né, da espiritualidade que tornam o atendimento mais produtivo, mais eficiente, né? Legal. O pessoal está lembrando aí, o Diogo, né? Isso aí. Vamos lá. Então, terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Tanto é que a gente vai perceber, né, que André Luiz, quando ele ouve o ministro falando com a senhora que atende antes dele, ele fica até meio encabulado para fazer o pedido, né, porque ele percebe ali, ele já percebe na fala do ministro uma postura
que ele vai tentar ali colocar suas palavras de outra forma. Já percebe qual é o encaminhamento que o ministro dá para as conversas, né? Então isso já ajudava bastante. Legal, né, Thaís? E a Thaís está lembrando aqui que teve que aguardar por último, é isso mesmo, né? Ele estava todo impaciente, né? Ele ainda não controlava bem as suas emoções, mostrando aquela impaciência, e o ministro foi deixando, foi esperando. E ele foi por último, né? Bom, aí o que mais? Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Então, a senhora e o André Luiz seriam os dois atendidos juntos, né? E ela então começou a conversar, fazer o seu pedido antes que André Luiz. O Diogo está dizendo aqui que Nosso Lar é um livro com ótimo senso de humor também. É verdade, né? E é bom, né? A questão do bom humor é algo... É até bom o Diogo falar isso para a gente fazer uma observação, né? Porque às vezes a gente pensa, tem pessoas que acham que quando a gente trata de um assunto sério, a gente tem que ficar sempre sério. Eu discordo desse ponto de vista porque, por exemplo, aqui a gente faz uma forma descontraída, né? Brinca junto, mas não perdemos a seriedade do assunto. Então, quando a gente trata de um assunto sério, não há necessidade de ficar com a cara fechada, sisudo, como se diz, né? Aquele semblante sem manifestar a mínima expressão de um sorriso. Eu acho que isso não há necessidade, porque às vezes a pessoa, ao chegar ao centro, até se porta dessa forma, e não é isso que mostra que a pessoa leva a sério. O que mostra que leva a sério é o interesse, a dedicação, como trata o assunto, e não tem nada demais, né, em descontrair um pouco para que fique mais leve, mais agradável. E a gente não perde a responsabilidade, né, que deve ter perante um estudo sério dessa forma. Mas eu creio que o humor, né, numa certa dose de humor, uma leveza, né, de expressão é muito melhor do que um semblante fechado aí, né? O Edson Foucault está dizendo, aprendi com o doutor Inácio isso. Às vezes chega a ser irônico. Pois é, vamos aprendendo, né? Então ele diz, nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, a mulher começou a falar, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades, e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Essa foi a fala da senhora, então, né? A Rosa está dizendo, o bom humor deixa tudo mais leve. Pois é, eu acho que, né, essa questão de levar um estudo com mais leveza fica tudo melhor, né? Eu acho que eu sou até muito sério. Eu tento aqui, né, descontrair um pouco, mas eu estou aprendendo isso, porque eu sempre fui mais sério. E estou aprendendo que a gente precisa ter um pouco de leveza aí, né? Então a senhora disse, né, que ela pedia para o ministro que ela queria ajudar os filhos que estavam encarnados. Ela está pedindo autorização para poder ajudar os filhos encarnados, né? Por quê? Porque ela estava com saudade e ela também sabia que eles estavam sobrecarregados de infortúnios, quer dizer, estavam enfrentando umas fases difíceis no lar. Então ela está alegando que, pela saudade e pela fase difícil que eles passavam, que ela poderia ajudá-los aqui, vir aqui para a crosta, né, terrena, para ajudá-los aqui enquanto encarnados. Esse é o pedido dela. E nós vamos ver a resposta que o ministro vai dar a ela.
E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, veja um detalhe. A gente precisa perceber os detalhes, pessoal. O ministro, ele vai rebater ali o pedido dela, nós vamos ver. Mas vejam que André Luiz começa dizendo que ele olhou para ela com fraternidade. Ele não olhou para ela como um olhar assim de desdém, né? Querendo dizer que pedido absurdo, não. Ele olhou, ele considerou o pedido dela, considerou a ela como uma irmã ali que merecia todo o atendimento com toda a fraternidade, tá? Mas aí ele vai colocar, né? Embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Olha a inteligência do ministro, né? Porque ela disse isso, vocês estão percebendo? Ali na fala dela, ela diz assim: reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que ela entende que os filhos enfrentavam provas que faziam parte da programação, daquilo que eles buscaram com as suas atitudes, que aquilo que eles enfrentavam fazia parte dos desígnios de Deus. Ou seja, em outras palavras, estava tudo de acordo, não tinha nada errado. Se ela diz que reconhece isso, por isso que ele responde: se você, né, reconhece isso, que me cabe fazer? Como se ele dissesse: não adianta fazermos nada, eles estão enfrentando as provas naturais, né, desse momento da jornada terrena que estão enfrentando. Deixa eu ver aqui que tem bastante comentário já antes da gente prosseguir. Eu tento acompanhar na hora que vocês postam, mas às vezes no meio da leitura eu não percebo. Tem várias interações, eu acho legal que vocês vão conversando entre vocês, né? Muito legal, essa vai estreitando os laços de amizade aí, né? Nossa amiga Fernanda Peixinho aqui também, muito boa noite, viu? Bem-vinda. O Diogo está dizendo, outra cena bem-humorada é quando a mulher comenta com o André Luiz, se você não recebeu muitas orações é porque ninguém gostava de você na Terra. É bem lembrado, tem várias, né? Que mais aqui? Sim, eu lembro, o Diogo está explicando, né? Aquela parte onde ele viu só 2 pessoas numa tela que oravam por ele. Porque realmente, né, ele não tinha se dedicado muito à caridade, então não tinham muitos que foram beneficiados. Mas aquela mulher que ele atendia, mesmo a contragosto no consultório, ela foi uma dessas que intercedeu por ele e o ajudou bastante, né? Muito legal. Então vamos seguindo mais um pouquinho. O Diogo aí. Bora criar um grupo de amigos, alunos do professor. E hoje está só na descontração, né? O João Franco está dizendo que ainda indicou o estudo na segunda para uma paciente do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas. Espero que ela recorde que disse que tem gravado. Legal, João, é isso aí, né? Vamos divulgando os estudos, é muito bom, né? E o Edson colocando até no mundo espiritual precisa ter crédito, e como precisa, viu? E faz sentido, né? Então, continuando aqui, aí ele disse, né, que me cabe fazer, já que ela reconhece, né, que os desígnios do Pai são justos? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Então aí ela fala bem claro, né, que ela queria vir até aqui, até a residência deles, para ajudá-los de forma mais efetiva. Aí o ministro vai dizer a ela: ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Olha o primeiro ponto importante. Só no espírito de humildade e trabalho
Vamos fixar isso. Aí ele diz: que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Entenderam? Quer dizer, o pai quer ajudar os filhinhos, mas ele está ali tranquilo, acomodado, confortável, não mostra interesse pelo trabalho. O pai, quer dizer, Deus, o pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido, leva ela a pensar. Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então aqui é mencionado mais um detalhe da colônia, que não sei se todos já ouviram, o tal do bônus hora, né? Porque ele está indagando a ela quantos bônus horas ela teria para justificar o pedido. Vamos entender isso. Esse bônus hora, pessoal, para quem não está acostumado aí, legal, tudo bem, Rose? Quem não está acostumado com essa colocação de bônus hora, na colônia existe essa forma de medir o trabalho de cada espírito da colônia. Então, a cada hora trabalhada, eles recebem um bônus hora, certo? Então, vamos dizer que eles trabalhem lá 12 horas no dia. Recebem 12 bônus hora por dia e vão acumulando esses bônus horas. Esses bônus horas, nós vamos ver um capítulo mais à frente, vai falar detalhes, para que é usado, né, para algumas vantagens que eles possam ter com relação a vestuário, com relação a espetáculos musicais que eles participam. E assim, tem algumas vantagens aqueles que mostram a conquista de maior número de bônus hora. Isso aí não é como um dinheiro para enriquecer, não é essa condição. Mas é para mensurar o trabalho, para que eles possam perceber que eles precisam mostrar trabalho para reivindicar algo. É nesse sentido. É apenas para que eles se sintam mais dedicados, mais interessados pelo trabalho, para que eles busquem, né, conquistar esse bônus hora, percebendo que estão se dedicando ao trabalho. Então é apenas uma forma de mensurar o tempo de trabalho efetivo, né, que desempenharam ali na colônia. Então ele pergunta para ela quantos bônus horas ela tinha, para ver se ela era uma... No fundo, o que ele quer saber? Se ela era um espírito dedicado ao trabalho, se ela era colaboradora assídua da colônia, é nesse sentido, né? Então aí ele diz assim: a interpelada respondeu hesitante, 304. E ele diz a ela: é de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo. Vejam bem que ele não está, né, bravo, nervoso, sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. Vejam bem, se fizer as contas aí em 6 anos, quantos bônus hora ela poderia ter? E apresentava apenas 304. Ou seja, 304 horas, né? E ele diz, e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Então, amigos, vocês estão entendendo que esse bônus hora, até nesse momento do pedido de um espírito para um superior ali da colônia, esse bônus hora servia para identificar, até para o próprio espírito reconhecer que ele não se fazia merecedor do pedido. Aquela mulher não tinha se dedicado a tal ponto de ter os chamados créditos, como diz aí o Edson Fukuta, né? Ela não tinha créditos perante a colônia. Ela não havia se dedicado tanto para solicitar, né, dessa forma, esse pedido conforme fez. Aí ele diz assim: entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior,
Ofereci-lhe atividade louvável na turma da vigilância do Ministério da Comunicação. Então agora, pessoal, o ministro vai começar a fazer com ela fazer com que ela se recordasse de todas as possibilidades de trabalho que lhe foram oferecidas pela colônia. Primeiro ofereceram a ela trabalho na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Primeiro ponto, primeira atividade. Aí olha o que ela diz. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Olha só a resposta dela. Ela está justificando que aquilo não era um trabalho para ela. Em outras palavras, é isso que ela está dizendo, que era um trabalho absurdo para ela. Ela disse que não tinha condição de se adaptar àquilo. Aí o ministro, com a paciência, diz, né? Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Aí ela diz, pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. É até engraçado, né? Ela não queria nenhum tipo de trabalho, reclamava de todos, então ali ela só via problemas, em qualquer lugar que colocasse, ela ia ter queixas, reclamações e não ficava. Então o que acontecia? O ministro trocava ela para outra atividade. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados, outra chance. Mas quem os tolerará, senão os santos, diz ela. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer um. É até engraçado, né? A mulher tinha sempre uma justificativa para mostrar que o trabalho não era para ela. Era um trabalho absurdo. Então vejam, se ninguém fizesse, como ficaria? Será que alguém não teria que fazer esse trabalho? Por que ela se sentia melhor que os outros? Essa é a questão. Ela não aceitava nenhum trabalho. Aí diz ainda, não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar, mantendo a calma. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Quer dizer o quê? Ela cansou das propostas de trabalho do ministro e foi se alojar nos campos de repouso. Quer dizer, definitivamente não queria tentar mais trabalho nenhum. Aparecida Elane aqui também no Insta, boa noite e bem-vinda, viu? Então vocês perceberam como o ministro ofereceu inúmeras oportunidades de trabalho e para ela nada estava bom. Qualquer trabalho oferecido, ela tinha reclamações, ela tinha alegações de que não era para ela. Oi, Auresina também, boa noite, viu? Então fica muito claro o que, pessoal? Esse espírito, essa senhora, ela não estava ainda comprometida com o trabalho, está muito claro isso. Porque a pessoa que quer trabalhar não fica escolhendo o trabalho. A pessoa tem que ser grata à oportunidade de servir. Se o ministro ofereceu a ela, é porque ele, com a sua sabedoria, tinha consciência de que ela poderia dar conta daquele trabalho. O ministro tinha a noção do trabalho a ser feito e não iria oferecer algo que seria difícil demais ou que seria ruim para ela, que seria de forma... acabaria sendo, né, negativo para ela. Não, ele ofereceu possibilidades que ela poderia realmente realizar. Então fica muito claro para a gente a forma do espírito que não quer compromisso com o trabalho, né? E por isso que ele vai mostrar a ela
que o pedido não fazia muito sentido, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. A nossa amiga, querida amiga Marisa de Freitas. Boa noite, Marisa. Está dizendo aqui, oi amigo, boa noite a todos. Paulinho, vamos continuar na labuta. É isso aí, né? Continuemos na labuta. Muito trabalho, trabalho é uma bênção, né, Marisa? É isso aí mesmo. A nossa amiga Loiva está dizendo, ainda tem os que pensam que depois de desencarnados vão descansar, né? É a famosa frase, né, Loiva? A pessoa passa pela morte e as pessoas dizem, ah, que bom, descansou. Não é bem isso, né? A Daíra Alves está lembrando que o bônus hora é como um salário, no sentido, né, de um reconhecimento do trabalho executado, né? Boa noite, viu, para todos que aqui estão, uma alegria, só me perdoem aí, porque às vezes eu pulo algum comentário, eu vou buscando alguns aqui que é possível perceber, tá? Como hoje tem vários, fico muito feliz com a participação de vocês, mas às vezes não consigo ver todos. O Diogo está bem participando aqui hoje, hein, Diogo? Legal, está dizendo aqui, ó, o bônus hora serve como um incentivo ao trabalho, como um carinho de Deus, um incentivo para a gente trabalhar cada vez mais e com amor. Legal, Diogo, muito bom, viu? E o João Franco está dizendo, vou ser campeão de bônus hora. Mas esse João tá, olha, o João tá bem disposto mesmo, viu? Sempre ele diz aí que gosta de agarrar no serviço, né, João? Já disse que realiza trabalho assistencial, né? Voluntário. Muito bom, João. Continua aí com esse gás todo, né? Olha lá, o Diogo calculou, hein, gente? 6 anos são 2.191 dias. Imagine isso vezes pelo menos 12, né, Diogo? 12 horas por dia para saber quantas horas ela poderia ter trabalhado. Obrigado, Diogo. E o Ailton está dizendo, não dá para fingir que trabalha, justamente, né? O Edson também está na humildade, eu vou conseguir juntar esse bônus em um mês, bora trabalhar. Está todo mundo disposto aí ao trabalho, né? Aqui no Insta também a Rita Fialho, boa noite, viu? Bem-vinda. O que mais aqui? Vamos ver. O Rafael Ducati, olha lá, ela só dava desculpa, se sentia superior a tudo. É mais ou menos isso mesmo que o Rafael coloca, né? Parece que ela está se sentindo superior aos outros. Porque para ela não serve, mas alguém vai fazer, né, Rafael? Só pode, é um ar de superioridade. No fundo tem um pouco de orgulho ali. Por isso que os espíritos dizem, né? Que os nossos maiores males são egoísmo e orgulho. A gente vai percebendo isso. O Ailton está dizendo, ela acreditava no descanso em paz, né? Está procurando a paz, né? E o descanso, né? A Margarida Zanelati aqui também, boa noite, está dizendo, igual aqui plano terreno, muitos dão desculpas para não assumir responsabilidade. Verdade, né? Quantos que estão aí fugindo da responsabilidade, né? É bem por aí mesmo, viu? A nossa amiga Sueli Capelas, bem-vinda, Sueli, boa noite, viu? E então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ana Lúcia Olive está dizendo, essa ouviu quando disseram no velório que ia descansar. Pois é, né? Ela acreditou, né, Ana Lúcia? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, depois a gente continua aí nos comentários. Deixa eu ver onde parei aqui. Então ela, por último, né, não quis aceitar mais sugestão nenhuma de trabalho e foi se recolher aos campos de repouso. Na colônia tem, né, campos de repouso para aqueles que querem repousar. Então existe um respeito. Isso aí é interessante, né? Fica claro que não se obriga ao trabalho. Ninguém está constrangido a fazer algo que não queira. Existe até o lugar de repouso. Por isso que ela tinha tão poucos bônus horas, porque ela preferiu, né, a inércia aí. A Mari Batista está dizendo preguiça, né? Pois é bom a gente já ir se acostumando com a atividade, né? Trabalhando bastante aqui, porque chega lá,
é bom que a gente se entregue ao trabalho também, mas um trabalho prazeroso, gosto sempre de dizer isso. Não pensem que o trabalho na espiritualidade seja algo cansativo. Não teremos mais o corpo pesado, né? Como aqui. O corpo é que nos cansa, nos deixa, né, com falta de energia. Lá não tem, lá é o corpo espiritual que é leve. Lá é um trabalho prazeroso, de auxílio, a gente se sente útil. Então lá nós vamos mais querer mesmo trabalhar, né? Aí continua dizendo: era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos, era só reclamação. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Olha bem, dá para entender o que ele quer dizer, né? Humildade que ela não estava mostrando nenhuma, estava se mostrando muito orgulhosa, até pelo contrário. E trabalho que ela também não tinha iniciativa. Então o que ele quer dizer? Para a gente poder ajudar alguém, são essenciais duas coisas. Humildade, para não escolher a tarefa, e a vontade de trabalhar, senão não vamos auxiliar. Por isso que ele coloca: trabalho e humildade são duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, vejam bem, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O que ele quer dizer com isso? Quando nós, a Helena Nunes está colocando aqui, o trabalho é bom para crescimento dela, mas ela não quis. Era justamente, o trabalho iria ajudá-la a progredir espiritualmente. E ela não estava percebendo isso, né, Helena? Então aqui, ele está dizendo o que, pessoal? Quando a gente se dedica a uma tarefa de auxílio, vejam bem, qualquer auxílio que nós prestemos a quem quer que seja, nós conquistamos a simpatia de espíritos mais elevados que se afeiçoam por aquele a quem ajudamos. Não fica claro isso? Vamos supor, um exemplo prático. O nosso amigo João, que sempre participa aqui conosco, ele diz que participa de trabalhos voluntários, visita, por exemplo, hospitais, se não me engano, né? Então imagine que você, como João, vai num trabalho de assistencial visitar enfermos. Você vai lá no serviço de caridade, com amor, se é verdadeiro, se é espontâneo, se é realmente com interesse de ajudar, você oferece ali algumas horas do seu tempo em favor daquele irmão enfermo. Acontece que junto daquele irmão enfermo, tem espíritos que velam por ele, que se afeiçoam por ele, que o protegem. E esses espíritos percebem a sua caridade para com ele e serão gratos a você. Então vejam que não é para a gente esperar recompensa, não é nesse sentido. Mas sem que a gente perceba, estamos conquistando amigos na espiritualidade. E é isso que ele está dizendo. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência, porque a partir da hora que formos ajudar os nossos entes queridos, teremos auxílio daqueles outros amigos da espiritualidade que conquistamos com as nossas ações no bem. Então, não é para esperar recompensa, mas é algo natural. É dando que se recebe, né? Já disse Francisco de Assis. Aí ele diz: o camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores.
companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal, que é Deus. Então, é essa a ideia, né? Quando nós queremos ajudar, quando nós nos colocamos à disposição do outro, um trabalho desinteressado, caridoso, nós estamos granjeando amigos na espiritualidade. Então isso vai ser muito importante, porque uma hora a gente precisa de ajuda também. E que bom será se pudermos contar com mais amigos na espiritualidade, né? Então que a gente tenha sempre essa prática da caridade, porque não sabemos o dia de amanhã, como já disse, não esperando recompensas, mas buscando servir por amor, aprendendo que através da caridade é que a gente se eleva, que a gente conquista amigos, que a gente encontra condições melhores na vida, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O Diogo disse que vai convidar a mana, Ana Kleber, para os estudos. Que legal, será muito bem-vinda. O Ailton brincando aqui, né? Que tal uma demissão por justa causa? Ainda bem que não tem isso lá, né? A Deise também, Florença, está dizendo, ela levou a preguiça dela da terra. Tem isso, né? Às vezes ociosos aqui acaba levando para lá. Olha lá, o João confirmando, eu sou muito dedicado no trabalho, no voluntariado, já atravessei mais de um ano sem faltar uma única vez, sou ponta firme. Muito bom, João, Deus te abençoe aí, que continue, né, com essa dedicação. A nossa amiga Silvia Guerra, um abraço, Silvia, está dizendo, aqui na Terra também vemos pessoas descontentes com o trabalho, que exercem geralmente, são pessoas mal-humoradas, infelizmente, né? Muitas pessoas descontentes com o trabalho, né? Vejam que é lamentável isso, né, Silvia e amigos? Porque o trabalho é uma bênção. Às vezes, eu até oriento outros, né, que estão começando, porque às vezes a pessoa tem um trabalho e diz, mas esse trabalho não é exatamente o que eu gosto, não está tão bem assim. Mas, gente, enquanto não surge outro, dê o seu melhor aonde está. Né? Mostre a sua disposição, a sua alegria pelo trabalho, que você será reconhecido um dia, poderá alcançar outros postos melhores, mas que a gente valorize qualquer atividade. Eu acho que a gente não deveria ficar escolhendo. Lógico que a gente pode, né, galgar postos melhores, buscar condições melhores, mas não desvalorizar nenhuma atividade, como é isso que a Silvia está bem colocando. Pessoas descontentes com o trabalho. Deveria ser gratas a Deus, acima de tudo, pelo trabalho. Porque o trabalho é uma bênção de Deus que chega à nossa vida. A Helena confirmando, né? Pessoa eternamente insatisfeita, que é justamente isso, né? Então ficou o exemplo dessa mulher, né? Para a gente tomar cuidado com isso, né? Vamos ver o que é mais aqui. O Ed está registrando bem aqui, dizendo que a tolerância lá na colônia é marca registrada. É justamente, né? Lá a tolerância é grande, viu? Porque tem cada uma, né, que eles enfrentam. Essa entrevista aí, né? Quanta paciência, quanta tolerância desse ministro, oferecendo novas oportunidades. Se fosse outro, né, poderia já ter dito a ela, olha, você não está interessada, né? Mas não, ele foi tentando até ela mesma desistir. E o Edson também lembrando uma fala interessante, né, que coloca, floresça onde for plantado. Aquela ideia, né, de não reclamar, onde estejamos, quer no trabalho, quer no lar,
possamos florescer onde estamos plantados. Quer dizer, no local que temos para desempenhar a nossa vida, para viver a nossa vida, façamos, né, com muito amor, da melhor forma. A Maria Isabel Rubatino está dizendo: eu sempre amei fazer o meu trabalho bem feito. E, gente, isso aí é sabedoria, como a Isabel coloca. Eu também digo que enquanto trabalhava profissionalmente, hoje já me encontro aposentado, eu procurava também realizar o trabalho com amor, procurava pôr gosto naquilo que eu fazia, porque fica tudo mais fácil, por mais difícil que seja, por mais complicado a convivência, etc. Mas se a gente coloca amor no que faz, a gente se sente útil. Todo trabalho a gente está ofertando um serviço à coletividade. Qualquer trabalho que seja vai representar, de forma direta ou indireta, um benefício à sociedade. Então a gente deveria pensar que nós estamos contribuindo para o bem-estar geral em qualquer trabalho. Então que nós procuremos fazer com amor. Tem pessoas que, infelizmente, né, já começam a semana mal-humoradas, o domingo à noite já gera depressão. Por quê? É esse pânico do trabalho. E é tão bom quando a gente encontra alguém que ama o que faz, né? A pessoa que gosta do que faz, você vê na afeição da pessoa, o sorriso, a alegria, a presteza. E qualquer trabalho, eu não estou falando de trabalhos de cargos mais sofisticados ou menos, qualquer trabalho, né? Uma pessoa que atende ao público é visível aquela que atende com amor. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que amam o que fazem, né? Então, isso é lição para nós. Qualquer que seja o trabalho que estejamos, procuremos fazê-lo com amor. Procuremos enxergar o trabalho como uma oportunidade de contribuir para a sociedade, de realizar algo em favor de muitos, de ganhar o nosso sustento do pão material e de evoluirmos espiritualmente, porque o trabalho contribui para tudo isso, né? A Silvia Guerra está dizendo aqui: outro dia na minha caminhada matinal passei por um entregador de gás que deu bom dia sorrindo. Eu pensei, olha aí, alguém feliz por ter um trabalho. É isso, não é? Que bonito que é ver pessoas realizando o trabalho com amor. A gente sente assim, aquilo contagia, a gente se sente, né, bem. É muito bom isso. E a gente vê pessoas, eu admiro mais ainda, em trabalhos difíceis que muitos não suportariam. E a pessoa ali feliz, alegre, né, desempenhando aquilo com felicidade, mesmo com disposição. É maravilhoso, né? Ana Maria Andrade Cirino dizendo: estamos no lugar certo, devemos dar graças pela oportunidade do trabalho voluntário. Muito bom, Ana, é isso mesmo. O João está dizendo: trabalho ajuda a mente a arejar se a pessoa for positiva. Sim, verdade. A Deise tem um amigo que sempre agradece a Deus quando tem muito trabalho. Olha que legal, né? Agradecer a Deus porque tem muito trabalho. Esse é sábio. Porque se o trabalho falta, você corre risco de perder o seu emprego, né? A sua ocupação. E a Maria Isabel: e amo fazer o trabalho voluntário. Deus nos dá tanto e vamos fazer também um trabalho sem pensar em ganhar, né, o dinheiro. É tão bom quando temos essa visão, que além do trabalho profissional, podemos doar também, né, Isabel, umas horinhas do nosso dia para esse trabalho voluntário. Deixa eu finalizar aqui, depois a gente vê mais comentários aí. Aí diz assim: depois de pequena pausa, continuou: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não é verdade? Está dizendo a ela. Como ela quer vir ajudar se ela não aprendeu a suportar nada? Ela não consegue lidar com as dificuldades, com os problemas. O que ela quer vir fazer para enfrentar os problemas aqui? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica. Vejam só que expressão. Ela seria aqui uma mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. E não é verdade, amigos? Se ela não tinha esse interesse, essa disposição,
essa vontade de superar as dificuldades, ela pensa que ela ia encontrar o que aqui? Ia encontrar problemas, ela não saberia lidar, seria uma mãe paralítica, né? Para qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Foi aquilo que comentamos. Para que a gente auxilie com eficiência, precisamos também do auxílio daqueles a quem nós conquistamos, né, a simpatia pelas nossas ações no bem. Os que não cooperam não recebem cooperação. É da lei. Você não ajuda, quer receber o quê? A vida devolve de acordo com o que nós ofertamos à vida. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então veja a cordialidade, né? O carinho dele. Ele negou o pedido. Então a gente precisa entender uma coisa: ser bom não é aceitar tudo, não é fazer todas as vontades. Isso serve para nós como educação, né? Porque às vezes a gente pensa que precisamos ser bonzinho, de fazer tudo o que nos pedem. Não, isso não é ser bom. Isso é bonzinho, né? O bonzinho que quer ser agradável com todos. Nem Jesus agradou a todos, como nós vamos ter essa pretensão. Então aqui ele foi enérgico no sentido de negar o pedido. Mas ele foi educado, amoroso, carinhoso, levou ela à reflexão e disse a ela: olha, examinaremos seu caso mais tarde, reflita primeiro. Tipo assim, pense se faz sentido o que vem me pedir, né? Sentou-se a mãe, inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me, André Luiz, compassivamente falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Aqui é interessante, né? Porque depois dele presenciar essa conversa longa do ministro e essa senhora, eu acho que ele começou a reformular aquilo que ele ia pedir ao ministro. Porque se ele ia pedir para ser médico ali na colônia, ele já ia perceber que não era bem por aí, né? Então vejam como foi produtivo o diálogo ali, os três. André Luiz só escutando. Mas o diálogo do ministro com aquela senhora já serviu para que André Luiz pensasse bem o que ele iria pedir, né? Vejam a sabedoria ali do ministro, né? E assim a gente encerra mais um capítulo. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário, apesar que já passamos um pouquinho do horário, né? Peço que me perdoem aí. A Maria Isabel está dizendo: eu também estou aposentada, né? Professora durante muitos anos e sempre procurei fazer da melhor maneira. Que bom, né, Isabel? Que bom que nós tenhamos realizado dessa forma. E quem também ainda não realizou, né, que esteja aqui acompanhando conosco, se trabalho contrariado, né, se realiza o trabalho contrariado ou contrariada, repense isso, né, porque pode ser, muitos estão assim, mas repense. Tudo aquilo que é feito com amor, as horas passam mais rápido. Vocês já perceberam que quando a pessoa não gosta de uma atividade, ela diz assim: a hora não passa. Por quê? Isso é aquela ideia o passar do tempo depende de como a gente encara as coisas. Um casal de namorados, por exemplo, que mal se conheceram, que estão ali começando um namoro, as horas voam, que eles não percebem, porque é algo que agrada, algo prazeroso, tem amor envolvido, pelo menos paixão tem, né? Agora, um trabalho que a pessoa não gosta, não quer fazer, a hora não passa, a pessoa olha minuto por minuto no relógio. Então, se a gente coloca amor no que faz, tudo fica mais leve, mais prazeroso, né?
Vamos ver aqui mais alguma coisa. O João Franco, em tudo o amor só traz energia boa, revigorante. É justamente, né? O João diz que o lema dele é sempre posso fazer mais do que faço. Olha só, o João está deixando lições aí. A nossa amiga Ruth dizendo gratidão pela oportunidade de mais esse estudo esclarecedor. Preciso sair para fazer meu evangelho no lar. Vai lá, Ruth, Deus te abençoe. Desculpa aí de ultrapassar o horário. O João fala mãe paralítica literalmente ou metaforicamente? Aqui no caso metaforicamente, né, João? Ela seria uma mãe paralítica, entendo eu, no sentido de que ela não teria a capacidade de atuar, ele quer dizer. Ela estaria ali de mãos atadas, poderíamos dizer, né? Então eu entendo que metaforicamente. A Edna Markovic dizendo, é tão gratificante para nós quando auxiliamos nosso próximo, justamente, né? É um bem-estar, uma sensação que outra coisa não proporciona isso. A Mari Batista, né? Como assistir a live, que legal. A Margarida Zanelati, grande reflexão e aprendizado hoje, também achei, né? Silmara Simões aqui agradecendo, o Diogo, obrigado vocês, pessoal. O Edson Fukuta, o João consegue aproveitar o tempo, né? Pois é. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração final. Aqueles que quiserem, né, acompanhar aqui ainda mais uns minutinhos para a gente finalizar. Aqueles que quiserem colocar aí seu copo com água para a gente pedir que possa ser fluidificada. Então, nesse momento em que nos sentimos todos envolvidos por esse clima de fraternidade, estabelecendo aqui laços de amizade, mesmo que virtualmente nós já nos sentimos um grupo de amigos aqui estudando, né, esse livro, a gente sente as vibrações com as palavras, então a gente se sente aqui como um grupo de aprendizes que estamos todos querendo aprender a viver melhor, a colocar em prática esses ensinos que a espiritualidade nos oferece. E agradecemos assim a Deus, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que é o grande coordenador de todo o trabalho na Terra. Jesus é essa luz do mundo, é esse Espírito que acompanha a evolução da humanidade, sempre enviando missionários à Terra para nos fazer conhecer mais das leis divinas, para aprender como se faz, como se deve viver de forma mais de acordo com as leis divinas. Então a nossa gratidão imensa a esse irmão que veio até nós, suportou esse mundo inferior, ele, Espírito Crístico, desceu das altas esferas para se juntar a nós, almas ainda pequeninas na trajetória evolutiva. Veio ele se apagar entre nós, se fazer pequeno, se fazer humilde, para nos ensinar o caminho da redenção. Então, quanto devemos de gratidão a esse Espírito que nos ama tanto? E Jesus veio deixar a lição preciosa, como falamos hoje do trabalho. Jesus ensinou muito sobre essa lição. E ele, na última ceia, me recordo, o que ele faz para deixar como mais um exemplo marcante para os seus apóstolos. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés num gesto de humildade, de simplicidade, dizendo que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o servo de todos. E Jesus sempre dizia, eu não vim para ser servido, mas para servir. Que nós possamos aprender com ele e com essas lições preciosas de André Luiz e de tantos outros espíritos sublimes, elevados que vêm até nós, ensinar que o trabalho, a dedicação ao semelhante é o caminho da nossa redenção.
é o caminho que nos conduz à luz espiritual. Que a gente possa enxergar a possibilidade de ser útil ao outro como uma bênção de Deus. Amigos, não desperdicemos as oportunidades de servir. Cada dia de nossa vida, essas oportunidades se renovam. Tenhamos olhos de ver as pequeninas possibilidades de ofertarmos um copo d'água, um sorriso, um telefonema, uma mensagem carinhosa, emprestar os ouvidos para quem queira desabafar, um favor para uma pessoa idosa e tantas outras oportunidades de servir, de enxergar a necessidade do semelhante. Que Jesus possa nos envolver com seu amor, tocar o nosso coração, para que a gente perceba essa bênção do trabalho, qualquer que seja ele. O trabalho realizado com amor é o trabalho que é bem visto por Deus. Não importa a tarefa, o cargo, a profissão, nada disso importa. Importa o quanto de amor se coloca naquilo que é feito. Que Deus nos abençoe para que a gente coloque isso em nossas vidas. Que possamos servir profissionalmente e voluntariamente. O trabalho, ser útil ao semelhante. E pedimos a Deus que possa fluidificar as nossas águas através de um mensageiro de luz, que possam nos visitar nessa hora, visitar aqueles que passam pelas provações mais duras, aqueles pelos quais pedimos que os bons espíritos amigos estejam em toda parte, socorrendo, iluminando, consolando a todos esses irmãos em humanidade. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por todos nós, por tanto que nos oferece e por essa doutrina que é luz na nossa vida. E por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Que assim seja. Boa noite para todos, muita paz. Creio que a lição de hoje marcou bastante, né? Porque é um assunto muito importante na nossa vida. Que todos nós possamos tirar aí reflexões de tudo isso, incorporá-las em nossa vida, e só nos resta agradecer a Deus e a Jesus por tanto que nós temos. Entendamos que as dificuldades e os problemas são sempre bênçãos e oportunidades. Obrigado mais uma vez a cada um de vocês que aqui estão. Espero vocês aí na outra semana, né, na segunda-feira, voltaremos a segunda novamente, que é o nosso dia de estudos. Agradeço imensamente sempre pelas palavras tão generosas, tão gentis, tão fraternas, que eu faço questão de ler ao final. Muito obrigado aqui aos amigos e amigas do Insta, deixando aqui suas mensagens. Deus abençoe a todos. Queridos amigos, queridas amigas, muita paz. Que a luz do alto ilumine a todos nós. Que tenhamos uma noite abençoada e uma semana proveitosa, com muito trabalho no bem, trabalho profissional com amor. Aproveitemos as bênçãos que Deus nos concede. Até o próximo estudo. Um abraço fraterno. Fiquem com Deus.